Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, gente, então lá, tá? Hoje a gente vai concluir a nossa aula de monômios, para aí sim a gente poder chegar no conteúdo mais belo, perfeito, bonito e belo de novo, que são os polinômios, tá bom? Então é o seguinte, o que é eu ter uma potenciação de monômios, tá? A potenciação, gente, nada mais é do que aquela operação que a gente já estudou, onde a gente vai repetir a base, né, dos que são os números e multiplicar eles pela quantidade de vezes que tem o meu expoente, tá? Só que nos monômios eu vou precisar o seguinte, eu vou precisar me atentar que eu vou provavelmente em alguns casos ter uma potência de outra potência, né? Eu elevar um número de um número que já tem expoente. E quando isso aí acontece, a gente tem que levar em consideração duas propriedades das potências. A primeira, que é justamente esse caso que eu estou falando. Quando minha base ela já tem um expoente. E eu tenho que elevar essa minha base a outro expoente. Então, é o que a gente chama de uma potência de uma potência. Então, o que é uma potência de uma potência? A gente repete a base e multiplica os dois expoentes, tá? Que é esse primeiro caso aqui, ó, essa primeira propriedade, ó. A elevado a n elevado a m. Repetir a base, que era o a, e vou multiplicar os expoentes, tá? E a segunda propriedade é quando eu tenho bases bases diferentes, tá? Tipo, que o monômio da gente tem, por exemplo, 2xyz, 3x ao quadrado, y a quinta, z elevado à terceira, tá? Então, quando isso acontecer, o que é que eu vou fazer? A multiplicação de duas bases elevado ao mesmo expoente o meu primeiro elemento elevado ao expoente vezes o segundo elemento elevado ao expoente. Que é o que está dizendo aqui, ó, na minha segunda propriedade. Ó, eu tenho A vezes B elevado a N. Então, eu tenho duas bases diferentes. Ah, professor, e se eu tiver bases iguais, eu faço da mesma forma? Gente, se você tiver bases iguais, vai recair na propriedade da multiplicação. Se eu tenho bases iguais multiplicando, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Aqui eu estou falando de bases diferentes, tá? Então, aqui no caso, eu tenho A vezes B elevado a N. Vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N. A multiplicação continua. A única diferença é que a gente vai ter agora, em cada um dos elementos, o expoente N, que é o que estava elevado anteriormente, tá? E aí, como é que a gente descobre essa potência desse monômio, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o destrinchamento, ou seja, a gente vai fazer a separação. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, 5AB, eu não vou botar 5AB, eu vou botar 5 vezes A vezes B. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu fizer esse desmembramento, essa separação, vai ficar mais fácil. Porque se eu tiver 5AB elevado a 3, como é que vai ficar? A minha resposta vai ser 125 A ao cubo, B ao cubo. Mas como é que eu vou chegar até aí se eu não fizer essa separação? Então eu separo, vai ficar 5 elevado a 3 vezes A elevado a 3 vezes B elevado a 3. E aí a gente resolve o 5 ao cubo, que dá 125. O A eu não sei quanto é que vale A, repete A terceira. O B eu também não sei quanto é que vale, fica B a terceira, tá? E aí a gente vai agora para outro exemplo. Calcule a potenciação de um monômio a seguir. Aí eu tenho 2xy ao quadrado, tá? Então o que é que eu tenho que fazer primeiro? Vai ficar 2 vezes x vezes y vezes z. Separei, agora eu vou aplicar a propriedade. Vai ficar 2 ao quadrado vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado vezes z ao quadrado. Então, o que foi que eu fiz aqui, basicamente? Eu fiz o desmembramento e o expoente que estava aqui, ó, eu só repeti dentro da minha casinha, tá? Eu coloquei todos os dois em todos as minhas letras, inclusive no meu número também, tá? O 2, eu já sei qual é a parte numérica dele, que é o 2. Então, se ele está ao quadrado, é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. O x eu sei quanto é que vale? Não sei. Então, repete x ao quadrado. O y eu sei quanto é que vale? Não sei. Fica y ao quadrado.
O z eu sei quanto é que vale? Não sei, fica z ao quadrado. Então, o que é que a gente vai fazer sempre? A gente não vai mexer, gente, na nossa parte literal. O que vai alterar é a parte numérica, tá? Porque ele deixou de ser 2 e passou a ser 4. O que foi que mudou na minha parte literal? É que agora eles ganharam expoentes, coisas que eles não tinham antes, tá? Então, vamos aqui para outro exemplo, tá? Que é a potência de um monômio com expoente diferente de 1. Porque a gente viu lá que quando a gente volta aqui, ó, nesse estudo, esses expoentes aqui, ó, são 1, né? 1, 1 e 1, quando não aparece, né? E aí a gente aplicando a terceira propriedade, o que é que ela diz? Repete a base e multiplica os expoentes. Mas como aqui não tem expoente, a gente subtende que é 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. Por isso que a gente só botou 2 direto. No nosso próximo caso, a gente vai ter que tomar mais o cuidado, ó, porque eu tenho o seguinte, ó. Calcula a potenciação do monômio abaixo. Aí eu tenho 7x ao quadrado, y ao cubo, elevado a 3, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai fazer o desmembramento dele, né? Vai ficar o 7, que não tinha nenhum expoente, fica 7 ao cubo. O x, que estava ao quadrado, fica x ao quadrado elevado ao cubo também, ou seja, elevado a 3, vezes o y que estava ao cubo elevado ao cubo de novo, tá? Então é isso que vai acontecer, ó. Eu tinha 7x ao quadrado y ao cubo elevado à terceira. Então ficou 7x ao cubo, 7 ao cubo vezes x ao quadrado ao cubo vezes y ao cubo, ou seja, eu tenho uma potência de uma potência, tá? E aí a gente devagarzinho, a gente fazendo esse desmembramento, a gente chega nessa equação aqui, ó. E aí a gente vai fazendo, ó. 7 elevado a 3 dá 343. Como é que eu sei, professor? 7 vezes 7 vezes 7, que é 7 elevado a 3, tá? E aí, aqui, agora a gente vai para a parte literal, ó. Repete a base, que no caso é o x, e multiplica os expoentes. 2 vezes 3. Pronto. Aí, quanto ao y, a mesma coisa. Repete a base, que é o y, e multiplica os expoentes, ou seja, 3 vezes 3. O resultado da minha parte numérica eu já tenho, que é 243. Agora eu vou para o x, ó. X é a minha base, 2 vezes 3, 6. Y vai ficar 3 vezes 3, 9. Então, a minha resposta desse monômio aqui, elevado ao cubo, é 343, x a sexta, y a nona. Ah, professor, mas eu não sei, eu acho que o senhor está fazendo errado. Então é o seguinte, então se você acha que a gente está fazendo errado, o que é que eu aconselho você fazer? Você vai pegar esse monômio aqui e vai multiplicar ele mesmo 3 vezes. Você vai chegar nesse resultado aqui, tá? Então, galerinha, muito obrigado, tá, pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.